caro estudante do curso técnico em Segurança do Trabalho, do ensino à distância da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Você está no vídeo número 1 da competência 2. Na competência número 1, você deve ter conhecido todos os tipos de EPIs disponíveis em seu caderno. Nessa competência, você irá saber como usar adequadamente esses EPIs e também os EPCs associados. Para tanto, você precisa conhecer algumas condições de riscos, como identificar os riscos e uma hierarquia de prioridades na eliminação desses riscos. Bons estudos! E para essa videoaula nós estamos tendo a honra de receber novamente o engenheiro de segurança Otaviano Albuquerque. Doutor Otaviano, mais uma vez eu agradeço a sua participação. Eu agradeço a oportunidade. Pode contar comigo. Bom, como dizer para o estudante a maneira pela qual ele pode caracterizar um risco? A gente pode caracterizar um risco por observação e por medição. Nós temos as duas possibilidades. A NR9, que propõe o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele lhe ajuda a seguir um roteiro para essa caracterização. E dentro dos riscos que nós temos, dentro do PPRA, temos os riscos físicos, químicos e biológicos. Os riscos físicos, normalmente, eles são medidos por equipamentos. Os equipamentos de medição de dosimetria de ruído, os equipamentos de medição de calor, o input da temperatura, que ele tenta simular, vamos dizer assim, a temperatura do corpo, usando inclusive a própria umidade do corpo, ele tenta simular isso dentro do input, que é o instrumento que mede a temperatura. E outros que medem vibração, poeira, calor, vento, frio, tudo isso pode ser medido. Os agentes químicos também podem ser medidos na sua grande maioria. Mas nesses casos também você pode atuar em cima da presença ou não presença. A simples presença de um elemento químico pode já lhe dar uma informação para que você haja para o controle daquele agente químico. Ou o controle na fonte, ou o controle na trajetória, ou o controle no equipamento individual da pessoa. Uma vez identificando a natureza do risco, qualificando-o e talvez até em alguns casos quantificando-o, pode-se fazer associação entre aquele risco, aquele agente ambiental e um EPC ou um EPI que seria adequado para a redução ou a eliminação daquele risco, concorda? Positivo. Então, toda vez que você identifica um risco, você tem uma fonte geradora, e a gente pode até falar nesses termos de perigo e risco. A questão do perigo é aquilo que está no ambiente, está lá. E o risco é quanto você vai se aproximar daquele perigo. Então, se você tem uma instalação elétrica aberta, vamos dizer assim, aquilo é um perigo que está ali. Se você fecha, isola, você diminuiu o risco. Para você se expor àquele perigo, você vai ter que tirar aquela proteção. Então, aquela proteção diminui o risco. E você pode também eliminar o perigo, você tirar aquela instalação dali, botar em outro lugar, então aquela área fica livre daquele perigo. Mas a questão de você controlar isso vai exatamente do EPC e do EPI. Então você pode fazer a contenção do risco no equipamento, no gerador, vamos dizer assim, naquela condição que gera aquele risco. E você pode fazer essa contenção na trajetória e você pode fazer essa contenção no funcionário, no trabalhador, que seria o EPI. As outras duas situações é o EPC. Então você pode ter enclausuramentos do equipamento, para que ele não gere um risco de ruído, por exemplo, ou de poeira, ou de calor. Você pode enclausurar ele termicamente. Você pode usar uma cabine para o operador. Você pode colocar o operador dentro de uma cabine com um tratamento de som, quer dizer, ela fica protegida do ruído,
e também do calor, por exemplo. Então pode ser feito dessa maneira e de outras maneiras. A engenharia tem várias condições. O senhor citou a fonte do ruído, a fonte do risco, geradora do risco, né? Esse risco segue uma trajetória e, dependendo das circunstâncias, atinge um agente passivo, que é o trabalhador. Positivo. Né? Dentro dessas três possibilidades, existe uma hierarquia de prioridades para poder o profissional de segurança atacar e reduzir o risco? Positivo. Então, pela nossa legislação e pela questão prevencionista, a gente deve sempre tentar resolver o problema na fonte. Então, você tem que sempre tentar resolver o problema pelo EPC, o equipamento de proteção coletiva. Então, se você puder enclausurar o equipamento, você puder eliminar aquele tipo de ação do equipamento, isso deve ser prioridade. Depois, no caminho, quer dizer, colocar o colaborador dentro da cabine, por exemplo. Isso vem em segundo lugar. E por último, seria a última opção, quando você não tem possibilidade de implantar essas duas primeiras, você implantaria o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. Certo? Seria a última situação. Por exemplo, utilizando o exemplo do ruído, do agente físico ruído, como nós poderíamos, usando essa hierarquia de prioridades, tentar reduzir o ruído num determinado ambiente de trabalho? Bem, a gente vai desde a manutenção do equipamento. Então, vamos fazer aquele equipamento mais comum, né, que tem rolamentos, tem polias, correias. O equipamento que gera o ruído. Que gera o ruído. Então, esse equipamento, tendo uma manutenção adequada, ele já começa a diminuir a questão do ruído. Eu posso enclausurar? Exatamente. Depois disso, você pode enclausurar o equipamento, de modo a manter o ruído só no equipamento, ali dentro. Se isso não resolver, ou se isso não for possível, você vai para a trajetória. Você pode fazer uma parede acústica para que o trabalhador fique distante do ruído, quer dizer, o ruído não alcance o trabalhador. Mas, se isso também não for possível, é que você vai para o trabalhador. Então aí você vai colocar, por exemplo, um protetor, né? Você vai botar um protetor tipo plug. Se isso não for suficiente, você vai botar um protetor tipo concha. Se isso não for suficiente, você vai botar um plug e um concha, né? Que seria a dupla proteção. A gente espera sempre não chegar nessa situação, mas ela pode existir. Então seria a última opção, mas se ela for a única opção, ela deve ser usada. Confirmando para o estudante, essa hierarquia de prioridades está prevista em lei? Prevista na NR e cobrada também pelos órgãos fiscalizadores. Então é uma questão de humanidade, vamos dizer assim. O senhor citou o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa de prevenção é um documento oficial escrito. Positivo. Nele constam essas proteções, essas possíveis proteções, ou na fonte, ou na trajetória, ou no trabalhador? Devem constar. Se for necessário, deve constar. E, inclusive, deve constar a quanto as pessoas estão expostas e quanto é a redução para cada tipo de equipamento desse. Então, no caso, por exemplo, vamos falar do modo mais simples, dentro do PPRA vai a questão de qual equipamento de proteção individual que aquela pessoa, aquele funcionário deve usar naquela determinada tarefa, né? Então vai qual o equipamento que ele deve usar, qual a função desse equipamento e quanto ele reduz o risco nesse processo. Doutor Otaviano, nós queremos agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Caro estudante, bons estudos.